Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios a psicóloga Fernanda Nogueira. O nosso tema de hoje, quando devemos desistir de um relacionamento? Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. Um prazer estar aqui de novo. Pois é, Fernanda, tem muitas pessoas que ficam aí a vida toda em um relacionamento que já acabou há muitos anos. Aí vem a pergunta, como saber se devemos tentar mais uma vez ou colocar um ponto final na relação em que estamos vivendo? Pois é, Fábio, o que acontece? Tem muitas situações que podem nos deixar na dúvida se a gente continua investindo na relação ou de fato se aquela relação acabou. Uma delas é o medo de ficar sozinho. Para muitas pessoas esse medo de ficar sozinho ele é apavorante e faz com que a pessoa faça vista grossa ali para um monte de situações. O medo de julgamento, a dependência emocional, a dependência financeira. Hoje há um discurso de que a gente não pode desistir, desistir é um sinal de fracasso. E outra coisa, assim, o ser humano ele é muito adaptável. E às vezes você vai ficando acostumado com uma situação ruim. Aquela situação é ruim, ela traz sofrimento, mas o que acontece? Ela é conhecida e a gente teme o novo. Então tudo isso pode nos deixar confusos se a gente deve ou não dar mais uma chance. Mas como que a gente toma essa decisão? Como que a gente sabe se essa relação acabou ou não? Olhando para os nossos sentimentos. Como que eu me sinto? Eu me sinto mais feliz, mais triste, angustiado perto dessa pessoa. Desde que essa pessoa entrou na minha vida, eu me tornei alguém melhor, eu evoluí, ou ao contrário, eu fiquei estagnado, eu não tenho vontade de fazer nada. E essa pessoa, ela é a pessoa que eu quero ter do meu lado? Ela é a pessoa que eu me imagino no futuro? Então, responder essas perguntas vai nos ajudar a entender se aquela relação, merece mais uma chance ou se aquela relação de fato acabou. Agora, Fernanda, um questionamento que muitas pessoas fazem, por amor nós devemos aguentar tudo e passar por cima de tudo? Pois é, Fábio, então... inclusive esse pensamento, ele nos deixa muito vulneráveis a relações abusivas e é um pensamento também que pode nos adoecer. Por que eu entendo? Em um relacionamento a gente não deve tolerar tudo. Relacionamento é uma escolha. A gente não é obrigada a estar com ninguém. Então qual o sentido ficar com alguém que torna minha vida infeliz, uma pessoa que me deixa inseguro, uma pessoa que só me traz problemas? Não faz sentido nenhum. Então o que eu entendo? Uma relação, o que a gente tolera numa relação? O que a gente tolera por amor? As adversidades da vida, tipo um adoecimento, tipo uma crise financeira. Um relacionamento ele deve ser para os bons e para os maus momentos. Mas uma relação amorosa, ela não deve tolerar desrespeito, agressões, maus tratos, infelicidade. Então, assim, é bem diferente. Ô, Fernanda, outro questionamento, sempre que a gente se faz, quando se fala em relacionamento, quais os motivos que nos levam a deixar de amar uma pessoa? Isso vai ajudar muito o nosso telespectador agora. Isso, pois é. Assim, são vários motivos, eu vou falar os dois que eu considero, os motivos principais. Por exemplo, a gente tem todos os nossos critérios ali, conscientes e inconscientes, para escolher uma determinada pessoa. Então vamos pensar que a gente faz uma escolha ali aos 15 anos e hoje a gente está com 30 anos e está com aquele mesmo parceiro, com aquela mesma parceira. Pode ser, e a gente pode ser, e o esperado é que a gente mude, que a gente evolua, que a gente fez uma escolha há muito tempo atrás e a gente mudou tanto que hoje aquela escolha não cabe mais na nossa vida. A gente muda a nossa forma de ver o mundo, a gente muda a forma de enxergar as relações, as pessoas, começa a pensar de outra forma, a gente muda o nosso trabalho, às vezes a gente trabalha com uma coisa e começa a questionar se está feliz, então isso também pode acontecer nas relações amorosas. Aquela escolha que a gente fez lá atrás, essa escolha hoje não faz mais sentido na nossa vida. Às vezes a gente evoluiu muito e aquele parceiro não acompanhou a nossa evolução. E um outro motivo que é a perda da admiração. Quando a gente perde a admiração pela pessoa que está do nosso lado, isso é um grande indicativo que aquela relação está chegando ao fim. Porque pensa, no mundo tem tanta gente, o que faz que eu escolha uma pessoa e não outra? É a admiração. Essa pessoa que eu escolho para me relacionar, ela tem que ter algo especial. E a admiração é como se fosse o resquício ali que ficasse da fase da paixão. Então,
eu tenho que admirar a outra pessoa. E o que pode acontecer para perder essa admiração? A falta de respeito, às vezes essa falta de cuidado com o outro, a falta de cuidado com a relação. Então, vários fatores podem interferindo, né? Para que eu não admire mais essa pessoa que está do meu lado. A pessoa que está do meu lado, ela deixa de se cuidar, ela deixa de evoluir, ela deixa de crescer como pessoa. E aí entra a perda da admiração. E o que acontece? Quando a gente perde a admiração por alguém, é difícil resgatar essa admiração. E no lugar da admiração, quando a gente perde essa admiração, entra a indiferença. E a indiferença, eu entendo que ela é pior do que a raiva. Por quê? Quando eu estou com raiva de alguém, mesmo que de uma forma negativa, eu ainda estou vinculada a outra pessoa. Mas quando eu perco a admiração, a outra pessoa, para mim, ela se torna indiferente. Não importa mais o que ela faça ou o que ela deixe de fazer, né? Eu já não me importo mais. Fernanda, por que as pessoas continuam insistindo em relações que já acabaram há muito tempo? Pois é. Então, o medo de ficar sozinho, né? Ele aparece muito. Às vezes a pessoa tem pavor de ficar sozinha, de não encontrar outra pessoa. E esse pensamento ele é muito comum em pessoas mais inseguras e com baixa autoestima. A dependência financeira faz com que muitas pessoas permaneçam em relações, em lugares onde elas já não querem mais estar. A dependência emocional, que vai ser muito próxima aí do medo de ficar sozinho. Então tem muitas questões. A culpa. Às vezes a pessoa carrega tanta culpa que ela entende que ela não pode deixar a outra pessoa mal. Para outra, ela não pode sair daquela relação porque ela está infeliz, porque ela vai trazer sofrimento para outra pessoa. Ou seja, o bem-estar do outro vem antes do dela. E uma questão também que faz com que as pessoas permaneçam em relações que já acabaram são os filhos. Na verdade, essa questão dos filhos, muitas vezes ela é usada como uma desculpa, tipo, eu não quero tomar essa decisão, eu vou falar, às vezes mentir para mim mesmo que é por causa dos filhos. E é bacana a gente entender que um casal que fica junto, não necessariamente ele está fazendo bem para aquelas crianças. Os filhos, eles querem que seus pais estejam juntos desde que seja uma relação boa, desde que seja uma relação saudável, desde que seja uma relação em que haja respeito. Porque se isso não acontece, esses filhos, essas crianças não têm benefício nenhum com esses pais estando próximos. Fernanda, tem muitas pessoas que falam, vou continuar nesse relacionamento porque eu acho que vai haver uma mudança do meu parceiro, da minha companheira. As pessoas mudam, Fernanda? Então, outra coisa, né, que eu deveria ter acrescentado é falsas esperanças. As pessoas mudam. Mas é difícil a gente pensar, né, que uma situação ali que está se repetindo por anos, do nada ela vai ter mudanças, amanhã vai ser diferente, sem que ninguém faça nada. E assim, a gente tem que entender que as pessoas podem mudar, mas eu não vou mudar a outra pessoa. A outra pessoa vai mudar se ela quiser, quando ela quiser e se houver um benefício com a mudança da própria pessoa. Ninguém muda para agradar os outros. Agora vamos às perguntas do pessoal que te segue lá no seu Instagram. Isso. E que fizeram perguntas, pode ser? Sim, claro. Ele está de casamento marcado, mas mesmo assim sai comigo. Eu devo desistir ou insistir? Pois é, Fábio, nessa pergunta eu não vejo nenhuma situação para desistir ou não. Por quê? Porque a outra pessoa já fez uma escolha, a outra pessoa já vai casar, ela escolheu estar com alguém. Então, assim, não há o que escolher. Para essa pessoa, né, que está em dúvida, só cabe a ela seguir em frente. Outra pergunta, Fernanda, que veio pelo Instagram. Ele namora, mas vive dizendo que vai terminar e ficar comigo. Não sabe me dizer quando vai acontecer. Essa pessoa deve esperar? Pois é, o que acontece? É como se estivesse colocando, né, ela no lugar de espera. Olha, eu estou bem aqui, mas se der tudo errado, você fica aí que eu vou lá e a gente vai ficar junto. Pensa a angústia dessa pessoa. Eu vou esperar por algo que eu não sei se vai acontecer e eu estou esperando por algo que eu nem sei quando vai acontecer, se vai acontecer, enfim. Então é muito angustiante. Se a outra pessoa, né, tivesse de fato decidida a estar nesse relacionamento, ela já tinha terminado. Essa questão de espera é porque ela tem dúvida. Então, ou seja, quem está esperando está perdendo tempo, né? Pode ser que isso nunca aconteça. Então, assim, a gente deve ficar na dúvida
Só quando as opções que a gente tem para escolher, elas são boas. Aqui não há opções boas, né? A opção é ou você seguir em frente e encontrar uma pessoa que vai te oferecer aquilo que você quer viver, e tipo a outra esperar por uma coisa que talvez nunca vá acontecer. Então eu nem entendo como uma opção. Então a última participação para a gente encerrar o seu quadro de hoje: me sinto muito insegura no meu relacionamento. Ele aparece e some e também fala muitas mentiras. Pois é, Fábio, a nossa autoestima, ela anda muito próxima com o nosso senso de merecimento. Qual que seria a pergunta aqui? Por que eu me sujeito, já que relacionamento é uma escolha, a ficar com uma pessoa que mente para mim, que me deixa insegura? Por que eu mereço esse tipo de relação?